Na Rádio Ferrabras 87,9 FM, Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. A apresentação, Pastor William Felipe Zacarias. Olá, queridos ouvintes! Nesta semana estamos refletindo sobre os diferentes espaços de um templo para o culto cristão, com textos que eu mesmo preparei para esta série. Vamos juntos! No programa de ontem, falamos de maneira aprofundada sobre o significado bíblico e teológico do espaço do altar e como este lugar simboliza o Jardim do Éden, da qual o ser humano foi expulso por causa da sua desobediência a Deus. Na morte de Jesus, o véu se rasgou de cima a baixo e o altar se tornou acessível novamente. No espaço litúrgico, são postos alguns elementos como a cruz, a Bíblia, flores, velas, paramentos. Bem, no programa de hoje, queremos aprender sobre o significado destes elementos. Mas antes, convido você a ouvir a primeira canção do programa de hoje. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu
Bíblia, flores, velas, a cruz e panos ou paramentos. São os elementos presentes na maioria dos altares de confissão luterana. Não, nós não queremos ter uma parede preta no altar com uma iluminação de balada para fazer o culto parecer mais um show. Esse espaço litúrgico se chama altar, não palco. E todo o foco deve estar em Deus e não na banda, nos músicos ou mesmo no pastor. Quando a igreja está reunida no culto, o altar não é palco e o momento não é um show. Ao contrário, é o momento de se deixar servir pela palavra de Deus. No espaço do altar, temos uma mesa. Poderíamos falar muito tempo sobre o significado da mesa. Antes de tudo, quero destacar seu significado familiar. A mesa é o lugar do encontro da família para momentos de refeição, risadas, conversas e até debates. Nos lares, a mesa é um lugar de comunhão e intimidade familiar. Bem, nós fazemos parte da família de Deus, por isso a mesa do altar simboliza a comunhão íntima que Deus quer ter com a sua igreja. O culto é um lugar de encontro de Deus com as pessoas. A mesa representa esse encontro como algo familiar. Ao mesmo tempo, em toda a Bíblia, a mesa tem um significado profundamente teológico. No Antigo Testamento, a mesa era o lugar dos sacrifícios no Santo dos Santos pelo perdão dos pecados do povo. Já no Novo Testamento, o significado se aprofunda. Em uma mesa, Jesus teve a sua última ceia ou última refeição com os seus discípulos. Embora não fosse exatamente uma mesa como a gente conhece hoje, com pernas, eram tapetes estendidos no chão. Esta era a mesa. Mas ali houve esse momento de intimidade de Jesus com os discípulos. Quantas coisas aconteceram naquela noite da quinta-feira da paixão! Judas saiu dali para trair Jesus. O Senhor instituiu a Santa Ceia. Enfim, naquela noite, após o encontro naquela mesa, Jesus foi julgado e já no dia seguinte foi pendurado na cruz. No altar da cruz, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, foram derramados pela nossa salvação. E no altar da cruz, Jesus gritou: "Está consumado". Na mesa do altar é que a igreja de Jesus celebra a Santa Ceia, que não é um novo sacrifício de Jesus, mas a presença real de Cristo entre nós e memória daquela última ceia com os discípulos. Assim como nos lares, a Santa Ceia ao redor da mesa do altar é um momento de comunhão com a presença real de Deus. O pão é o corpo de Cristo. O suco do fruto da videira é o sangue de Cristo. Mas não deixam de ser, ao mesmo tempo, pão e suco. Por isso, a melhor forma de ter essa comunhão é em volta da mesa do altar, e de uma forma que cada pessoa possa se servir na mesa como se serve na sua própria casa, tomando do pão e comendo do suco e bebendo deste suco. Infelizmente, por causa do imediatismo pós-moderno, onde tudo precisa ser rápido, há dificuldades em retomar esse modelo de comunhão na Santa Ceia tão familiar. Bem, continuando, sobre a mesa do altar estão as flores, a Bíblia e as velas. Também pode haver uma cruz sobre ou atrás ao altar. As flores, a Bíblia com a cruz e as velas representam a Santíssima Trindade. Como nós vimos no programa anterior, o altar representa o Jardim do Éden, que é onde Deus está. Por isso, as flores, que precisam ser vivas, representam Deus, o Pai, que criou todas as coisas e mantém a sua criação em seu amor. A Bíblia com a cruz representa Deus, Jesus Cristo, o Filho, que é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e ele que morreu e ressuscitou pela nossa salvação.
As velas representam Deus, o Espírito Santo, fogo divino derramado no dia de Pentecostes. Assim, sobre a mesa do altar, temos a representação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um símbolo. Símbolo é aquilo que aponta para a harmonia, coesão e cooperação. O interessante é que o contrário de símbolo no grego do Novo Testamento é diabolos, de onde vem a palavra diabo, que significa confusão, divisão. Um espaço do altar bagunçado e com ruídos visuais, fios, objetos sobrando, falta de manutenção, é um altar, entre aspas, apenas aqui, na questão do significado da palavra, é um altar diabólico, pois não traz alegria, paz e harmonia, mas confusão. Eis a importância da Igreja de Jesus cuidar do visual do seu altar. Por último, há também os paramentos, ou chamados também de panos. Geralmente são postos na frente da mesa do altar, na mesa da leitura bíblica e no púlpito. O altar está no espaço, mas também está no tempo. E assim, ele indica que os tempos mudam, mas a palavra de Deus permanece a mesma. O Deus Trindade é sempre o mesmo, no início e no fim. Ele não muda na passagem dos tempos. Agora, se nós olharmos tudo isso junto, aí vemos o que significa a junção de todos os elementos do altar. Temos ali Deus que não muda, mas os paramentos que indicam, sim, os tempos que mudam. Os paramentos indicam a estação litúrgica em que a igreja está vivendo. O tempo passa. No Natal e na Páscoa temos a cor branca, na Quaresma e no Advento, violeta, na Paixão de Cristo, preto. Em épocas comuns, verde. Em dias festivos, vermelho. O tempo passa, as estações variam, o mundo muda, mas Deus permanece o mesmo, ele não muda. As cores dos paramentos se alteram com o passar do tempo, mas o altar e seus elementos sólidos sempre são presentes. Com rara exceção, talvez na Sexta-feira da Paixão, quando deixamos o altar vazio para representar a angústia e os sofrimentos de Jesus. Este é o significado dos elementos do altar. São pura comunicação visual. Importante é conhecer seu significado para que no culto aproveitemos melhor todo o espaço litúrgico. Assim temos melhor noção do que significa o sagrado. Culto não é lugar para show e promoção pessoal, mas lugar para a contemplação dos sagrados mistérios de Deus, tão bem representados no espaço do altar e nos seus elementos, tão cuidadosamente escolhidos ao longo da história da Igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Você ouviu Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. Apoio Prisma Metais, uma empresa de profissionais qualificados que há 6 anos executa serviços técnicos e produz metais sanitários com qualidade e preço justo. Contamos com um atendimento personalizado indo ao encontro das necessidades do cliente. Entre em contato pelo telefone DDD 51 30640208 e você será redirecionado a um de nossos representantes ou à loja parceira mais perto de você. Prisma Metais, nada pode nos separar do amor de Deus.